Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja. Conforme já anunciou nossa irmã Marisa, nós vamos tratar nessa reunião da parábola do festim de bodas, que está no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E eu vou pedir licença para ler a parábola, embora eu não goste muito de ler, mas preciso ler a parábola para a gente poder extrair os ensinamentos e ser mais fidedigno ao que está escrito. A parábola é uma parábola de difícil compreensão, não é uma parábola de fácil compreensão, não. Suscita muitos entendimentos e a gente só começa a construir um raciocínio a partir das explicações dos Espíritos. De nós mesmos, nós temos dificuldade para construir raciocínio, nós vamos ter diversas ilações, embora cada um de nós já temos condições de extrair ali o mínimo de cada lição. É parábola, né? Porque é uma história que traz um ensinamento a partir de um conteúdo figurado. É uma metáfora na língua portuguesa. É um ensinamento parabólico. É algo que de fato não aconteceu, mas que Jesus utilizou para que o conhecimento, o conteúdo, ele perpassasse no tempo e no espaço fidedignamente para chegar até hoje para nós. O que Jesus fazia? Falava por parábolas, aproveitando a cultura local. Então ele dava um ensinamento para a população que lá estava, e o ensinamento na linguagem do Espírito Emmanuel, na questão 290 de O Livro Consolador, onde é perguntado para o Espírito Emmanuel por que Jesus falava por parábola. E o Emmanuel vai falar que o conteúdo que tem numa parábola, ele perpassa no tempo e no espaço. Quer dizer que em qualquer momento que você pega uma história no sentido alegórico com um cunho de ensinamento, ela serve para você na atualidade. E é claro que Jesus pegava elementos do dia a dia. Então nós vamos ver o Cristo falando que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na estrada, outra caiu no espinheiro. Mas como assim? Porque se alguém vai semear hoje, ele prepara a terra, ele aduba a terra. Como o semeador saiu a semear e ele é tão displicente que ele deixa cair uma parte da semente? Não, é porque a agricultura naquela época era assim, não se preparava o terreno para plantar. Não, você chegava e semeava, não preparava igual a gente faz hoje. E é por isso que ele vai falar a respeito da pesca, é por isso que ele vai falar da parábola do bom samaritano, e ele vai falar do sacerdote, e ele vai falar do samaritano. É por isso que ele vai falar de questões em que eles viviam no dia a dia. Se eu fosse falar hoje, talvez, né? Como que Jesus ia falar para nós hoje? Ele ia falar: a Patrícia acessou o WhatsApp, viu a primeira mensagem. Ou então ia falar: o Cláudio entrou no Instagram, logo em seguida pegou o Uber. É isso. Ele falou: hoje seria elementos nossos, e nós íamos entender. Mas daqui a 2000 anos alguém ia falar: que é isso, gente? Esse pessoal está viajando, o que é isso? Tinha que ter historiadores para explicar o que é o Instagram da época de 2000 anos atrás, o que é o WhatsApp, o que é Uber. Ia ter historiador. Não, na época eles chamavam no aplicativo. Não, na época é desse jeito. Tinha um tal de... Isso era rede social que eles usavam, extremamente ultrapassado.
Mas se Jesus hoje fosse falar e trazer um ensinamento, ele usaria, está claro isso, pessoal? Ele usaria nossos elementos. E é por isso que, tendo a possibilidade de retroceder na história, a gente vai estudar os costumes da época para entender por que ele falava aquilo e daquela forma, que a gente chama de contextualização bíblica e contextualização histórica. A contextualização histórica é qual que eram os elementos culturais da época, e por isso que ele está falando o arado. Quem colocar a mão no arado e olhar para trás não merece o reino do céu. Mas aí você vai perguntar hoje, o que é arado? Quase ninguém sabe, né? Porque hoje a terra é arada mecanicamente, né? Não tem aquele arado que você puxava, até pode até ter em algum lugar, mas ainda tem, né? Em algum ambiente cultural mais menos evoluído. Não vamos chamar de atrasado, não, porque senão alguém vai falar e está falando na rede social aqui, logo falou, minha sociedade é atrasada. Então era isso que acontecia. E qual que é a contextualização bíblica? É com quem que ele estava falando, em qual momento que ele falou, perceberam, gente? Porque isso faz diferença. Ele está narrando para os discípulos? Ele está falando, conversando com os discípulos? Ou ele está falando no meio do povo? Igual o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi depois de um diálogo com Levi, Mateus, que não entendeu a vinda do Cristo. Mateus fala para ele, está narrado no livro Boa Nova, e aí Jesus vem e naquela tarde ele vai para o monte para falar, para cantar as bem-aventuranças, porque o próprio discípulo dele não tinha entendido, ou seja, teve um contexto para aquilo acontecer, perceberam? É sempre assim, quando a gente vai narrar. Então fala, parábola do festim de bodas. Era uma parábola, olha para você dizer, nós não chamamos de festim de bodas, né? Assim, a Micael, nós vamos para o festim de bodas de Micael. A gente fala assim, gente, hoje? O que a gente fala? Nós vamos para a festa de casamento dele, que é breve, né? Nós vamos para a festa de casamento dele, mas era festim de bodas, tá, gente? E aí ele começa ainda assim, ó, falando ainda por parábolas, ou seja, ora, Jesus então contou as parábolas antes dessa, para explicar alguma coisa para alguém, perceberam? Porque o evangelista está narrando assim, falando ainda por parábolas, já contou parábola antes, disse-lhes Jesus, o reino dos céus é semelhante a um rei. Então, gente, ele quer retratar o que é o reino do céu para alguém que está buscando o reino do céu, que está perguntando a respeito do reino do céu. E aí ele vai falar, o reino do céu é semelhante a um rei que, olha só, nós vamos voltar aqui, vamos ler a parábola, né? Que querendo festejar a bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas o que tinha sido convidado. Estes, porém, recusaram ir. Então, ele está falando, o reino do céu é semelhante a um rei que queria fazer a festa de casamento do seu filho. Aí ele mandou os servos despachar aqueles que tinham convidado. Só que, para nossa surpresa, esses que foram convidados não foram, decidiram não ir. O rei então despachou outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vem para bodas. A segunda vez que os primeiros não quiseram vir, né? Vem para a festa. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Falaram, não, nós não vamos para lá, não. Um foi para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Então, eles foram chamados para a festa de casamento e falaram, não vou querer não. Um foi para a casa do campo, o outro foi para o negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de eles haverem feito muitos ultrajes. Então, um foi para a casa do campo, um foi para os negócios, e ainda teve aqueles que pegaram os servos e assassinaram os servos que foi convidar ele para a festa de casamento. Falei com vocês que a palavra era difícil de entender, e de fato é. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Também são figuras fortes.
Então, já que eles fizeram isso, o rei mandou exterminar os assassinos e queimar a cidade. São figuras fortes, né? Então disse aos seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, a festa está pronta. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrados. Chama todo mundo então para a festa. Assim, ó, então está resolvido, né? Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, todo mundo. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei. Então, gente, chamou todo mundo, vocês estão entendendo, né? Chamou todo mundo, chamou os primeiros, não quiseram ir, chamou o segundo, foi com seus interesses, ainda mataram, trajaram e tal. Aí falou: não, vai em tudo quanto é lugar, aí pega quem você quiser e traz para a festa, traz para as bodas. A sala das bodas se encheu. E aí o rei entrou em seguida o rei. O rei entrou para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes a mão e os pés, e lançai-vos às trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são o que, gente? Ah, era só para vocês participar para acordar, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Falei para vocês que a parábola é assim complexa para entender. É claro que Kardec vem explicar depois aqui da parábola, vem explicar o que é. Por isso que a gente sabe, porque ele explica depois o que é. E aí a gente vai aprofundando. Essa parábola é tão rica, e eu vou pegar só 4 pontos para a gente poder tratar. Tem muitas questões, lembrando que isso aqui é simbologia, então não leva ao pé da letra, mas todos os símbolos existem um significado. Todos os símbolos da parábola têm um significado, mas nós vamos pegar só alguns aqui que, na minha visão, eles ressaltam sobre os outros a nível de importância. Primeiro, que ele está falando que o reino do céu é comparado a uma festa de casamento. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Certo? Segundo ponto que a gente vai tratar é que todo mundo tem o livre-arbítrio. Sendo chamado, sendo convidado para essa festa, é convite. É convite. A parábola fala de convite. Todos têm o livre-arbítrio para aceitar ou não, ou para fazer conforme entende com esse chamado. Como nós falamos aqui no início da obra Paulo Estevam. Pode ser que o início do estudo seja a estrada de Damasco para cada um de nós, seja o divisor de águas para cada um de nós. Pode ser, né? Mas vai depender do nosso coração, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Quando o Espírito Emmanuel, na reencarnação de senador Públio Lentulus, foi buscar ajuda de um nazareno que estava lá fazendo cura, e é um que poderia curar a filha dele, Flávia, quando ele vai buscar à tarde do dia, quase escurecendo, Jesus fala com ele. Ele cai de joelhos e Jesus fala com ele: eis um ponto de referência na sua vida. Esse encontro comigo aqui é um ponto de referência na sua vida. Pode seguir-me agora ou daqui a milênios. É você que decide. É você que vai decidir tomar atitude na sua vida de amor. Então, o primeiro ponto, uma festa, o rei do céu é comparado a uma festa de casamento. Esse segundo aí é o livre-arbítrio. O terceiro ponto é que a consequência dos nossos atos, lembra que mandou pegar o exército exterminar, são imagens fortes. Lá haverá prantos e ranger de dentes. Que de todos os nossos atos individuais e coletivos haverá consequência. Não é porque Deus castiga, é porque isso é a organização do universo que nós chamamos de lei. É a lei planetária que rege o universo, que Jesus
fala dela. Aliás, o Evangelho de Jesus é o símbolo da materialização do amor divino aqui na terra, que é a configuração maior da lei, que é o amor divino aqui na terra. Então, o terceiro ponto que a gente vai abordar é esse. E o quarto ponto é a túnica nupcial. O que é estar vestido com essa túnica nupcial? Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O que é vestir essa túnica nupcial? Como que a gente interpreta estar vestido com essa túnica nupcial? Ou não, porque senão nós não estaremos no festim de bodas. Então é uma festa de casamento, né, gente? Então vamos pegar essa festa de casamento. Primeiro vamos pensar no que ele fala, no reino do céu. O reino do céu, gente, não é um local geograficamente circunscrito. Isso já foi tratado nos filósofos pré-socráticos. Não é isso. Não é, a gente pensa em reino do céu, e nós estamos até falando isso, estudando as obras, falamos hoje de Paulo Estevam, e falamos ontem no nosso lar, né, que o André Luiz ele vai narrando. A Narcisa, juntamente com o André Luiz, que foi chamada no capítulo 31, chamado Vampirismo, ela percorreu o bosque com 1 quilômetro. Aí nós paramos para conversar a respeito disso. Só porque não é uma narrativa poética, nem romantizada, é porque a rigor, nós precisamos de formar um quadro mental e usar e modificar o nosso esquema psicológico de continuidade da vida. A gente tem que modificar nosso esquema psicológico, continuidade da vida. Somos espíritos. Nós somos espíritos porque para nós e para a maioria dos terráqueos, nós que estamos fazendo evolução aqui na Terra, a gente não tem uma noção muito clara de plano espiritual, concordam? Nós não temos. Tem um capítulo, uma obra que chama, o Livro dos Médiuns, tem um capítulo lá que chama Laboratório do Mundo Invisível, que vai falar a respeito desse plano espiritual, mas a obra Nosso Lar é riquíssima. Então por que André Luiz vai falando desses detalhes? Para que a gente possa entender a continuidade da vida com absoluta compreensão, para que esse movimento de continuidade da vida possa falar a nossa razão, para que isso possa ser racional para nós, porque nós estamos meio que no limbo, sem saber o que significa estar no plano espiritual, com a consciência obnubilada. Que palavra, hein? Com a consciência obnubilada, tisnada, cinzenta, a respeito dessa perspectiva de continuidade da vida, porque ao longo das nossas reencarnações, a lavagem cerebral de céu e inferno foi feita. Está claro isso, gente? Está claro? Ou não? Assim é não, assim é assim. É por causa da riqueza de detalhes, pessoal. Eles vão narrando riqueza de detalhes para a gente ter essa compreensão e ficar absolutamente tranquilo diante da perspectiva da imortalidade, que nós somos espíritos, né, que vamos caminhar brevemente para o desencarne, e é breve mesmo. A reencarnação aqui é um piscar de olhos, né? E não adianta falar que não vai, que vai, tá? A gente vai caminhar e que nós vamos continuar a viver, até para que nós possamos fazer planos para a eternidade. Nós fazemos plano, não é um plano para uma encarnação, não, é um plano para o espírito imortal. Então, quando Jesus fala assim, o reino do céu, ele não está falando de um lugar, ele está falando do espírito que coloca, que está caminhando agora, encarnado ou desencarnado, numa perspectiva de sintonia com as leis divinas, de equilíbrio. Isso tem que ficar claro. Está claro isso, gente? É equilíbrio. Reino do céu é isso. É isso, você está caminhando aqui com suas dificuldades, suas agrúrias, mas você tem conexão, você tem propósito, você tem objetivo. Eu citei aqui a obra do Napoleão Rios, que é um escritor extraordinário, né? Que ele comenta do diálogo dele com o diabo, né? A obra chama Mais Esperto que o Diabo. Vocês já ouviram falar nela, um best-seller, né? Uma obra muito lida. E aí ele fala assim, olha só, como que ele coloca. Eu vou lendo com muita desconfiança todas essas literaturas, ou ouvindo com desconfiança, até entender o fim da meada. Quando essas literaturas, elas convergem para o que ensina o Evangelho, aí eu fico absolutamente tranquilo. Mas eles colocam pontos diferentes. Foi o que nós estávamos falando aqui do monoideísmo, há pouco tempo agora, né? Nós estávamos falando, você não pode ficar com uma ideia fixa, não. Você tem que abrir horizontes, e
nós estávamos comentando, porque senão, o André Luiz fala, isso é o monoideísmo. Monoideísmo, uma ideia fixa. Não, vai pegando outros movimentos de sabedoria, vai entendendo outras coisas. Olha a arte, olha a cultura, olha a culinária, olha a filosofia, a antropologia, olha a psicologia, a geografia, a história. Pega outros campos dos saberes para a gente abrir essa perspectiva, porque senão nós vamos ficar bitolados numa coisa só. Então o Napoleão Hill coloca lá, no diálogo com o diabo fala assim: olha, a minha grande dificuldade, eu levo qualquer um para onde eu quiser, é muito fácil, porque as pessoas são absolutamente manipuláveis, basta soprar no pensamento de um e de outro, e é claro, está comungando com o próprio livro dos Espíritos. Não há questão aqui, Kardec pergunta se os Espíritos influenciam em nossa vida, e é claro que Napoleão Hill está falando de metáfora, simbologia, é um ser fictício, figurado, mas Kardec pergunta isso, e os Espíritos respondem: muito mais do que imagina, de ordinário eles vos dirigem, está soprando, é difícil você saber o que você está pensando, que ele foi soprado por alguém tamanha a influência. E ele fala assim: o indivíduo, o ser que tem propósito, esse eu não consigo, o diabo falando, eu levo todo mundo, mas se você tiver propósito de vida, se você tiver conexão, acabou. Aí acabou. Esse eu não dou conta, porque eu tento derrubar de tudo quanto é jeito. Se eu levo dor para a vida dele, ele se fortalece mais ainda. Se eu levo desafio, ele fortalece mais ainda. Olha só, em comum acordo com o Evangelho de Jesus, bem-aventurados aflitos. Então o reino do céu, gente, é nessa perspectiva da gente caminhar com propósito, dar aquilo que nós viemos dar, entender que nós estamos num movimento coletivo, que tudo influencia em nós e tudo faz parte de nós e nós temos responsabilidade, mas que cada um tem uma missão, uma responsabilidade individual. E se eu tenho conexão com essa missão, com essa responsabilidade individual, eu estou vivendo o reino do céu. Perceberam? Eu vivo o reino do céu. Porque não vai ser uma doença do corpo físico que vai me tirar do eixo, nem um desencarne do ente querido, e nem um desencarne próprio, meu. Não vai ser isso que vai me tirar do eixo, porque eu tenho propósito. Eu sei do que eu preciso no meu ambiente de cocriação. Eu sei da entrega que eu preciso fazer para a vida, para contribuir com o planeta, e eu estou conectado com ela. Tá claro? Isso está difícil, gente. Estou vendo umas caras assim, ó. Está complicado? Está tranquilo? Vocês estão pensando? Estão tristes? Não, né? Então tá bom. Isso é ter propósito. Isso é ter conexão. Você não perde, você toma uma chibatada daqui e levanta dali e continua caminhando. Então o diabo fala assim: para esse que tem propósito, eu não dou conta, tudo que eu faço, coisas crescem mais. E foi por isso que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos. É feliz aquele que passa pela provação, porque mesmo a dificuldade impulsiona ele para o crescimento. A dor pedagógica e benfazeja, professora, dor, impulsiona ele para o crescimento. Olha que extraordinário. Por isso que Jesus vai falar: o reino do céu. O reino do céu é isso que a gente busca. Não pensa em local, não pensa em lugar, não, porque você vive isso agora. Numa passagem anterior, quando alguém pergunta para ele a respeito do reino do céu, e era o doutor da lei, ele fala: não, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda coração, toda a sua força, toda a sua alma. Aí Jesus fala assim: fazei bem, falaste bem, fazer isso e viverás. Ou seja, no momento que você cria conexão, que você altera o pensamento, você já começa a viver o reino dos céus. Perceberam, gente? Quando você muda a sua concepção de vida, porque cada um de nós vive com o conteúdo que amealhou com a educação que recebeu do pai, da mãe, ou a educação de outras reencarnações. Então, quando você melhora o seu conteúdo e cria uma perspectiva de vida melhor, no momento que você já define fazer isso, você melhorou sua própria vida. Perceberam? Isso é mudança da própria vida. É por isso que no chamado capítulo do bom ladrão, que fala: Senhor, eu sou ladrão, eu tudo bem, eu sou perverso mesmo, mas o Senhor é justo e tudo mais. Ele fala: ó, você começou a perceber algumas coisas aí, está muito tranquilo, né? Aí ele fala, e Jesus vai falar com ele: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
que também é movimento de simbologia, que os Espíritos vão falar assim, ó, se você mudar a vírgula de lugar, muda um tanto de coisa, não muda, gente? Em verdade vos digo, ainda hoje estará comigo no paraíso, ou em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não mudou o sentido? Muda completamente o sentido. Mas a rigor, o que os Espíritos nos falam a respeito dessa passagem é que quando você muda a sua perspectiva de pensamento, não é nem fazer não, é pensamento. Por isso que fala que ele está no paraíso. Quando ele muda a perspectiva de pensamento, ele já muda a própria vida. Por isso que naquele movimento, naquela hora, ele passa a estar no paraíso. Agora ficou claro, não ficou, gente? Estou vendo todo mundo com o semblante mais relaxado. Até que enfim, agora eu entendi. Esse exemplo foi maravilhoso. É isso. Então o reino do céu é isso. E a gente tem que bater nessa tecla. E ele compara uma festa de casamento. A pergunta é, para os encarnados, quem é o noivo? Quem é o noivo? Que é uma festa de casamento? Tem noivo e noiva, não tem não? Fala a verdade. Tem não? Quem é o noivo? A pergunta se é uma festa de casamento, quem é o noivo? Quem é, gente? O noivo. O noivo é o Cristo. Jesus, quem falou? Foi você, né, velho? O noivo é o Cristo. Não é Jesus homem. Não pensa no Jesus homem. Ele materializa o amor na terra. Noivar com o amor. Ter conexão da sua vida com propósito de perdão, de benevolência. Isso é amor, essa expressão do amor, da caridade. Noivar com Jesus, o noivo e a noiva é a humanidade inteira. Perceberam? Pessoal, e não é o Robson que está falando, não, é a interpretação dos Espíritos que é extraordinária. E deixa eu falar para vocês, isso está na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, isso é narrado lá inúmeras vezes. Vai chegar o noivo, a noiva, comparada a Israel na época, a noiva vai fazer isso. Falava do noivo e da noiva constantemente. E os Espíritos agora, eles buscam esse ensinamento. Por isso que ele fala do noivo e da noiva aqui. Então o noivo, noivar, é uma festa de casamento. Agora, um ambiente de noivado, uma festa de casamento, é festa. Ou seja, à medida que você, mudando sua perspectiva, seu propósito, você decide casar, ou fortalecer o propósito de encontrar-se com o noivo, de conectar com a mensagem do Evangelho, e casar-se com ela, trazendo ela como roteiro de vida, você passa a estar em festa. Perceberam, gente? Gente, mas tem tanta coisa nesse pedacinho, é muita coisa, mas é isso aí. À medida que você define, você entra em festa. E olha, nós não estamos falando de não passar por um momento de tristeza não, tá? Não é isso não. Tristeza é emoção, alegria é emoção, raiva é emoção, medo é emoção, são emoções. Não, nós não estamos falando disso não. Nós estamos falando de estado perene, continuado da alma. É estado de conexão com o Criador, é continuado, é diferente. Eu não sei se eu contei aqui, eu falo num lugar, em outro, você vai falando, vai lembrando. Nós fomos numa boda de ouro aqui na cidade última aqui da rodovia, que é Pirapamba, né? É dos familiares. Aí foi bem legal, aí o padre foi celebrar esses 50 anos de casado dos parentes lá e tal. E a gente gosta muito da interpretação, né? A gente adora para ver a interpretação. Vamos ver o que ele falar, porque ele vive isso, né? O padre está lá há 30 anos estudando, né? E ele vive isso. Então ele vai falando e tal. Aí ele falou assim: o noivo, gente, então foi 50 anos, sabe? Então eu vou falar para todos que estão aqui, que pretendem casar, ou que já estão casados. Você casa e única e exclusivamente para fazer a noiva feliz, viu? E a noiva casa aí única e exclusivamente para fazer o noivo feliz. E assim vai dar certo. Aí a Sara, minha filha, que estava, olhou para mim assim, discorda de quase tudo, não saiu de lá, discorda de quase tudo. Como assim? Absolutamente. Eu falei: o que foi que você discordou? Aí ela foi falando de várias coisas, mas isso aí chamou a atenção dela. Nada externo te faz feliz. Nada. Pode dar contentamento e alegria. Aí vem uma notícia boa, ganha na loteria, e tal.
Contente, né? Feliz a gente não sabe se você vai estar, né? Aí vai vir um monte de coisa, outras perspectivas materiais, você não sabe lidar com dinheiro, a primeira coisa que você faz é separar, né? Aí separa, então, é porque não deu certo, ela já não estava bem e tal. Aí feliz é outra coisa. Então não tem nada de fora. Ganhei o carro, Maria ganhou o carro no sorteio do supermercado. Aí Maria ficou feliz, nossa senhora, vou falar com o Aparecido está querendo trocar um carro, vai toda feliz. Aí ela pega o carro, eles entregam o carro para ela aqui, chega ali na frente, vem um caminhão e arrebenta o carro todo. Graças a Deus ninguém machucou. Mas não deu tempo de fazer seguro do carro. Ela estava feliz demais, né? Feliz não, ela estava contente, não estava? Alegre demais. Mas e agora? Ela ficou triste. Desesperada. Eu sou sem sorte mais. Aparecida, apavorada. Então, olha o tanto de emoção, uma tristeza. Isso não é felicidade, gente. Felicidade é estado perene. Pode acontecer. Você pode inclusive ser absolutamente feliz, é claro, tanto que você pode aqui, como espírito nós estamos em evolução, que não é que é a felicidade completa de mundo superior, não é isso. O livro do Espírito está claro, tem uma pergunta a respeito disso. Você pode ser feliz o máximo que você pode aqui, estando triste. Mas eu sou absolutamente feliz, no momento eu estou triste. Perceberam? Tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa é emoção, outra coisa é isso. Por quê? Porque você tem uma entrega com um propósito, e que esse propósito seja o Evangelho, porque é Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através desse caminho. Você pode buscar de qualquer jeito. Se você não tiver conexão com o que eu ensino, não tem. E se você tem propósito, você tem conexão, você tem estado perene de felicidade. Isso está claro, gente? Mesmo doente, mesmo com algum problema, mesmo faltando alguma coisa materialmente falando, mas você tem conexão. Aí você passa por um momento de tristeza, de desajuste, mas você continua o que nós estávamos falando, do ligar e do desligar. Você passa por um momento, mas você está ligado, você tem conexão e você vai. Isso é estado de felicidade, é diferente. E é isso que Jesus está falando aqui, na perspectiva do casamento. Casar com o noivo, que não é o homem Jesus, mas é o que o Cristo representa. Livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel fala isso, é a materialização do amor aqui na terra. Casar com o propósito de viver com dignidade, de entender que nós estamos juntos, que a caminhada é junta. Você vai fazer a sua individual, mas quem está na frente tem responsabilidade por você, e você tem responsabilidade por quem está atrás. Porque numa caminhada, numa fila de muita gente, alguém toma um tropeça, e não é tropica, né? Eu falo tropica. Tropeça, alguém tropeça e cai. Se quem estivesse na frente tivesse falado para ele que tinha uma pedra ali, ele não tinha caído. Mas ele que agora caiu, também tem responsabilidade com quem vem atrás, porque vai ter que avisar quem está atrás que tem uma pedra ali. Isso que significa que nós temos responsabilidades planetárias. É isso que Kardec fala quando fala que a gente é co-criador, que vai nesse movimento de criação. Então é uma festa de casamento, gente. É uma festa. Casar com o noivo na perspectiva de abafar nosso orgulho, nosso egoísmo, de mudar isso aí, na verdade, esforçar para dar o melhor de nós e ter um movimento muito maior de fraternidade, de caridade e de benevolência no geral. E é claro, aí vai falar do livre-arbítrio, que você é chamado, quando fala assim, muitos chamados, poucos escolhidos, também é metáfora. Todos são chamados. Você viu que ele mandou aí na encruzilhada? Está falando, eu chamei os primeiros. É porque tinha um povo preparado na época, que eram os judeus, cuja crença era de Deus único, e foram chamados primeiramente. E aí eles não quiseram, então buscou os outros, todos os outros. Mas a rigor, no movimento de evolução nosso da humanidade, todo mundo tem oportunidade, todo mundo é chamado, todos nós somos chamados. Então, não tem esse negócio que a verdade está aqui dentro da doutrina espírita, dentro do movimento aqui das casas espíritas. Não existe isso não. O que nós estamos falando aqui, e a interpretação que está sendo feita aqui, ela é cantada em todos os lugares, inclusive fora de ambientes religiosos. Essa interpretação, ela voa aqui através das nossas cabeças, no mar do fluido cósmico universal. Ela forma um quadro, ela forma uma onda energética que vai perpassar na mente de diversas pessoas, no planeta inteiro que a gente está falando aqui. Isso não é trazido só dentro de doutrina espírita, não pensem nisso. Não tem esse negócio de povo eleito aqui, não tem isso.
tem povo endividado, compromissado, mas agora consciente dos seus compromissos, suas responsabilidades e disposto agora a fazer o que tem que fazer. Então, gente, todos nós somos chamados, tá? Todos nós temos perspectiva de trabalho, porque nós fomos criados livre dos espíritos. Como que nós somos criados, gente? Espíritos simples, que significa sem privilégio nenhum. Tem privilégio não? Criou mais bonita ali, mais feia ali, aquele ali tem mais possibilidade, né? Não. Simples, não tem privilégio na criação. Ignorante, sem conteúdo nenhum, para movimentar e através da experiência a gente adquirir nosso arcabouço, né, de manifestações mentais que a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência. Espírito simples e ignorante. Então não tem isso não. Todo mundo igual a partir da criação. Todos. Então não tem chamamento para privilégio de ninguém. Por isso que a parábola fala assim: chamou os primeiros, depois chamou o segundo, depois vai nas encruzilhadas. Então não tem privilégio. E é claro, nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não. Aí é que está, né? Nós temos livre-arbítrio. Aí eu volto na fala do senador Públio Lentulus com Jesus. Jesus fala com ele: eis um ponto de referência na sua vida. Todos nós já passamos por diversos pontos de referência. Tem uns mais cruciais, né? Tem uns, não tem jogo. Tem uns pontos de referência mais marcantes na vida nosso. Então por isso que fala: eis um ponto de referência na sua vida. Pode me servir agora, daqui a milênios. É você que sabe. A situação pode diferenciar, porque numa reencarnação ele é senador. Aliás, ele veio de diversas reencarnações na magistratura, era juiz em inúmeras reencarnações. Ele próprio conta isso, e veio agora mais do que isso, senador com poder de fiscalizar Pôncio Pilatos na época. E uma encarnação depois ele volta escravo na história. Está narrado a fala dele. Ele próprio narra na obra chamada 50 anos depois. Mudou o cenário. Todos nós temos livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. Agora, cada um de nós vai arcar com as responsabilidades dos nossos atos. Aí nós vamos ver isso aí em diversos nomes, né? A gente fala assim: Deus, eu sou temente a Deus, eu sou não sei o que tem, Deus castiga se fizer isso. Não tem isso, pessoal. Isso é uma figura, isso não existe, não tem isso. São mecanismos da justiça divina. Mecanismo. É chamado na doutrina espírita, até ali dentro dos 15 princípios básicos, né? Não sei citar os 15 princípios básicos, lei de ação e reação, não está não. Está ali não, está ali, são outros princípios, né? Mas está o livre-arbítrio. Não está assim lá. É o 7. Causas e efeitos. É isso. A semeadura, agora, nesse momento, nós estamos semeando. Toma cuidado com sua semeadura, inclusive de pensamento, tá? Na doutrina ela mostra isso muito claramente, que a sua intenção, o seu pensar já é o ato. Por isso que Jesus vai falar da mulher que foi pega em adultério. Ele fala: em verdade, aquele que pensou mal de uma mulher e tal. Ele está falando assim: o desejo seu, o pensamento seu, ele já cria aqui e acolá. Então você tem responsabilidade, inclusive, pelo pensamento. Perceberam, gente? Pelo pensamento você já tem responsabilidade. Não é igual, é muito claro. Jesus mostra isso muito claramente, porque o pensamento cria a vida que nós temos em movimento. Aliás, a obra, a cartilha chama Pensamento e Vida, porque o pensamento cria a vida que você tem. Tudo que a gente constrói e faz é executado duas vezes. Uma é em pensamento e a outra é materializada. Você vai comprar uma casa duas vezes, uma aqui na mente, você começa a plasmar e depois ela se materializa. Mas existe responsabilidade, não só com o ato, com o pensamento também. Nós estamos falando do nível de responsabilidade da própria parábola, que mandou exterminar, mandou acabar com... É o nível de responsabilidade. Vai ter responsabilidade pelaquilo que a gente pensa e cria e plasma. Então é diferente, né? Porque, por exemplo, você vai ali, né, querido? Nós vamos ali numa abordagem policial ali, por exemplo. Aí o cara reage e tal, aí o militar vai e atira. Aí
2 militares atirou, um errou o alvo, o outro acertou o alvo. Aí na justiça dos homens fala assim: não, você que atirou nele, você que acertou ele, você que vai responder. Você atirou, mas você não acertou. Então, mas quem vai responder? Você confia? Não, foi eu mesmo, foi eu que acertei, o que eu tirei e eu caí. Nós estamos aqui punindo só a pontaria, né? Porque a intenção dos dois era acertar, é claro, a intenção justa, para repelir uma injusta agressão ali, mas a intenção dos dois era acertar. Então nós estamos, de fato, nós estamos avaliando só a pontaria na lei dos homens, mas na lei divina não. Ela olha a sua intenção, é o seu movimento vibracional, o seu pensamento, ele interfere e você responde por ele. Está claro isso, gente? Precisa pensar nisso, porque nós estamos agora, aprofundando na parábola. É isso. E é claro, já o tempo já está dando, né? Mas ele fala que não estava com a túnica nupcial, que é esse movimento de propósito mesmo, de envolver na prática do bem, e que não é ato externo. Não é eu entreguei uma cesta básica para alguém, eu entreguei isso, eu fiz aquilo. Não é isso, gente. Não é isso. Não é. É movimento de conexão mesmo. É de dentro para fora. Por isso que o Paulo narra na primeira carta aos Coríntios lá, né? Se eu tiver entregado todos os meus bens para os pobres, inclusive meu corpo vai ser mutilado, se eu não tiver amor ou caridade, se eu não tiver amor, eu nada seria. Ele está falando assim: precisa ter conexão com o divino. Você tem que ter conexão. A gente fala aqui, né? Falamos no estudo aqui. Se você fizer uma prece, você fala oração: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. O Senhor não vai te atender. Ele não te atende. Não vai te atender. Eu precisava disso, Senhor. Eu precisava daquilo. Ele não vai te atender. Eu precisava que me livrasse disso. Ele não vai te atender. Ele só vai atender se ele falar por você. Por isso que Marta Teresa de Calcutá: ô Marta, o que só fala na oração, que só tem tanta força? E ela fala: eu não falo nada, eu só escuto. Escuta Deus falando? Mas o que Deus fala com a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Porque nas nossas preces, e aí nós estamos falando da túnica nupcial, das nossas preces, nós temos que ter conexão, porque não é um movimento do eu quero, não, é o que é melhor para nós. E o que eu estou almejando do ponto de vista de pensamento e para a minha vida, se tem conexão com o propósito do bem, aí sim, é Deus falando por mim, entenderam, gente? Então, ele não vai me atender se eu falar. Mas se ele falar por mim, ele vai me atender. É isso aí, né? É a oração da sacerdotisa lá, é aquilo mesmo. Senhor, se eu te pedir o céu, expulsa-me do seu céu. Se eu te falar do inferno, te pedir o inferno, livrar-me do inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco pelo que tu és e pelo que eu sou, receba-me no seio da sua glória. Não é para eu ter uma vantagem: Senhor, me protege disso, me protege daquilo, quer buscar o céu, né? E nem para livrar do inferno. Não é querendo, eu queria isso, me dar aquilo, e nem para livrar do inferno. Não, é pelos atributos da divindade, é pelo que o meu coração conecta da lei divina, da criação, é pelo que eu sinto que é importante na vida, que é importante eu fazer. É por isso. Aí, se é pelo que Deus é e pelo que eu sou, filho dele, recebe no seio da sua glória, porque eu não estou no movimento de fazer pedido para eu ter vantagem, pedir vantagem para Deus, e nem para me tirar de alguma coisa. Não, eu estou no movimento de ter conexão com a lei dele. E aí recebe, é pelo que tu és, é pelo que ele é. Receba-me no seio da sua glória, porque se eu fizer, que ele quiser vantagem de um lado ou de outro, eu não sou digno. E é claro, eu vou pedir e não vou receber. Que é claro, porque o que vai vir é o que é melhor para a minha evolução. Estar vestido com a túnica nupcial é ter conexão dentro do esforço de cada um, é dar aquilo que você pode dar. E é por óbvio que cada um tem um movimento, cada um pode dar de alguma forma, mas aí você precisa ter sua conexão, você fazendo o melhor que você pode. O melhor da Daniela não é o melhor do Robson, que não é o melhor da Marisa, porque nós somos espíritos individuais, cada um dá o que pode, de acordo com a sua perspectiva, sua vontade, seu desejo, e aquilo que já construiu do ponto de vista energético, aquilo que já amealhou.
mas é com toda vontade, toda força de servir, de fazer, de perdoar, de amar, de construir, com o máximo de vontade mesmo, de fazer, de movimentar, de dar aquilo que cada um de nós vem para dar e cumprir a nossa missão, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Estar em sintonia com a lei divina, a parábola ela vai e volta no mesmo lugar, é reino do céu. Vestiu a túnica nupcial, você está no reino do céu, estando encarnado agora, exatamente onde que a gente está. Não é perspectiva futura, não pense nisso. Não é para frente, se eu fizer isso eu vou receber aquilo. É a oração, não. Vestir agora a túnica nupcial, num movimento de estar imperturbável diante das situações que a vida traz para cada um de nós e que não são tarefas fáceis, mas sempre em conexão, sempre buscando em prece, é vestir a túnica nupcial e participar do festim, da festa de casamento, cujo noivo é o Cristo. Que nos abençoe e nos ampare.